Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um NAFAD Web, e hoje é um NAFAD Web super especial, que a gente está fazendo depois de uma semana do adiamento da data anterior. Muito obrigado a todos pela paciência, pela compreensão, sejam todos muito bem-vindos. E hoje o tema é doença do refluxo gastroesofágico, dos consensos à prática clínica. Então a gente vai navegar por tudo isso aí. Quem vai ser o grande navegador disso aí, o capitão que nos vai fazer navegar por essas águas, é o Dr. Gerson Domingues, do Rio de Janeiro, muito conhecido de todos nós, um ícone da gastroenterologia, da motilidade brasileira. E quem vai debater hoje é um grupo muito seleto. Inclusive aqui nós temos a doutora Rosa Ramos, da Argentina, assim, super conhecida na Argentina, assim, muito conhecimento para passar para a gente tem a nossa doutora Abadia Matoso, parceiraça aqui do NAFAD, o nosso grande Maurício Bavin, cria da casa, espetáculo de pessoa, amigo e gastroenterologista e motilista. E quem vai moderar é o nosso presidente, Ricardo Viebig, de São Paulo. E eu tenho a honra de lembrar da Apsen, farmacêutica, da Lácer, biomédica, e o apoio institucional, que é sempre muito importante, da nossa Federação Mãe de Gastroenterologia, nossa Sociedade Mãe de Motilidade Digestiva. Mais uma vez, um grande obrigado aqui para o Ricardo Viebig. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para o Fábio. Fábio, leva daí. Boa noite, queridos amigos nafadianos de todo o Brasil. Sejam bem-vindos a uma noite espetacular, tão esperadas por todos nós da motilidade. Aqui hoje traremos para vocês o que há de mais moderno no raciocínio, na luz da ciência frente à prática clínica. Para isso, sempre a gente tentou trazer, mas por não conseguir anteriormente uma vaga na agenda dele, conseguimos trazer hoje o nosso querido Gerson, um amigo de todos nós, um mestre dentro da motilidade brasileira, hoje liderando toda essa parte científica da FBG, está reformulando, revolucionando a parte científica de todos nós. Parabéns, Gerson, pelo curso brilhante. Às segundas-feiras, acho que a gente não teve nada descritivo ainda no Brasil com relação a isso. Para todos vocês, teremos depois um grande debate. Então, muito obrigado por todos vocês estarem aqui, e vou chamar rápido o nosso Gerson, porque nós temos muito o que debater hoje, tá bom? Venham conosco para esse mundo da motilidade, amigos. Boa noite a todos os colegas. Queria agradecer ao NAFAD o convite, é um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Maurício, Abadia, Rosa, Fábio, Ricardo, Carlos, obrigado ao Galvão também pelo convite. Hoje é uma noite que me deixa assim, bastante satisfeito, porque é uma oportunidade que a gente tem um tempo maior para discutir alguns aspectos dos consensos relacionados à doença do refluxo, e que eu espero que após a minha apresentação seja bastante produtiva aí a nossa discussão. Eu vou começar compartilhando a apresentação. Eu não tenho conflitos de interesse para essa apresentação. Essa é a nossa agenda para hoje, a base do consenso. E aí eu vou me referir... na verdade, eu vou passear por todos os consensos, mas eu vou me fixar mais no consenso de Lyon, com as suas principais modificações que ele nos trouxe, fazer uma análise crítica dessas modificações e depois a mensagem para cá. Vamos começar com um caso clínico, que é o nosso caso assim, da nossa prática diária mesmo. É um paciente do sexo masculino, 55 anos, casado, engenheiro, cuja queixa principal é azia. História da doença atual, há 10 anos com queixas de pirose e regurgitação, fazendo uso irregular de antiácidos conforme a demanda, para alívio dos sintomas. Mais preocupado com a sua evolução clínica, há 3 meses procurou assistência médica quando foi solicitada uma endoscopia digestiva alta que revelou a presença de esofagite grau B de Los Angeles. Foi medicado com IBP regularmente e, nesse momento, está
assintomático. Esse é um caso que eu vou, a partir daí, a nossa discussão, e é um caso da nossa prática. Certamente todos vocês na audiência já teve um caso desse no consultório ou no ambulatório. Essa é a endoscopia digestiva do paciente, que mostra ali uma erosão maior que 5 milímetros, portanto, tem uma esofagite erosiva, grau B de Los Angeles. Por que existem tantos consensos sobre a doença do refluxo? Porque a doença do refluxo é uma doença muito prevalente, né? Prevalente no mundo inteiro, ela tem distribuição mundial. Essa prevalência varia, é mais no mundo ocidental do que no mundo oriental. No Brasil, isso está em torno de 12%, e, portanto, dentre as doenças da gastroenterologia, ela certamente está entre as 3 primeiras em frequência nos nossos ambulatórios e consultórios. O consenso de Lyon é o nosso último consenso com relação ao diagnóstico da doença do refluxo, que teve como objetivo primário determinar as indicações modernas para os testes esofágicos na doença do refluxo gastroesofágico, já que, vamos dizer assim, nas últimas 2 décadas, eu posso dizer, houve um avanço na tecnologia com relação a esses diagnósticos, a implementação da impedância manometria, depois com a impedância pH-metria e, por fim, a manometria esofágica de alta resolução. Esse consenso não foi feito assim no chute, não. Eles começaram a se reunir em 2014 e, após múltiplas reuniões, em 2018, então, foi formulado o documento que se deu o nome de Consenso de Lyon, que aconteceu exatamente na cidade de Lyon, na França. Agora, esses próximos 2 slides não é exatamente uma crítica ao consenso, mas é uma observação, né? Quem participou desse consenso foram 5 americanos e 15 europeus, distribuídos ali entre França, Holanda, Bélgica e Suíça. Consenso que se pretende ser mundial, nós não temos representantes do Canadá, do México, América do Sul, África, Eurásia e Austrália. Então, fica aí essa observação, né, que parece que a concentração do conhecimento está detida na mão de poucos, né? Não temos ninguém do México, do Brasil, da Argentina. Quais são os fatores que podem influenciar a composição dos consensos, de diretrizes e recomendações? Em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma, eu acho que tem que se considerar a expertise dos participantes desse consenso. Mas, como esse consenso não é realizado por palmeiras, esse consenso é realizado por seres humanos, existem também as relações. E o networking pode influenciar a escolha das pessoas, assim como as características políticas de determinados centros, de determinadas pessoas, assim como, assim, de uma maneira menos glamourosa, os interesses pessoais. Isso tudo faz parte do contexto da vida dos seres humanos e é assim que os consensos acabam sendo formados. Por que a gente tem que tratar esses pacientes? Porque a função básica de nós que somos médicos é aliviar os sintomas, né? E os sintomas esofágicos, eles vão estar presentes. A doença do refluxo, nos processos motores e da mucosa, né? E aí, por exemplo, a calase, esofagite eosinofílica, na doença estrutural, câncer de esôfago, e também na doença funcional, acho que o maior exemplo seria a pirose funcional. Mas, sem dúvida nenhuma, a doença do refluxo gastroesofágico ocupa aí o primeiro lugar na geração desses sintomas esofágicos dos nossos pacientes. Esse diagnóstico da doença do refluxo ele pode ser baseado apenas em sintomas, então, portanto, seria um diagnóstico empírico, e o teste terapêutico teria um papel aí que é já subejamente conhecido de todos nós há mais de 20 anos.
Mas ele também pode ser fundamentado, e essa fundamentação passa pela clínica do paciente, sintomas, mas, de preferência, o melhor dos mundos é aquele onde você faz endoscopia e encontra lesões na mucosa esofágica, quer seja esofagite, quer seja o Barrett ou uma úlcera do esôfago, por exemplo. E, quando isso não acontece, nós temos a pH-metria, onde a gente vai avaliar a exposição esofágica excessiva ao ácido, associado a defeitos anatômicos ou fisiológicos das junções esofogástricas, defeitos da peristalse, e aí, hoje em dia, a manometria de alta resolução nos ajuda bastante na identificação dessas alterações. Na verdade, a manometria convencional também já ajudava, mas com a alta resolução ficou mais dedicado, ficou mais específico a identificação desses defeitos. Outros determinantes que são secundários, eu poderia dizer assim, seria o número dos episódios de refluxo, a extensão proximal do refluxo. A gente sabe que a espessura do epitélio proximal é menor e, portanto, há uma maior exposição das terminações nervosas submucosas. Então, essa extensão proximal pode determinar valor no diagnóstico desses pacientes. O pH do material refluído, e a gente sabe que hoje tanto o refluxo ácido como o refluxo não ácido é capaz de gerar sintomas, além das questões relacionadas à sensibilidade esofágica e às questões psicossomáticas, como, por exemplo, a hipervigilância cognitiva. Mas, começando pelos sintomas, o Consenso de Montreal já nos aponta duas grandes síndromes, né, com sintomas esofágicos, como pirose e regurgitação, esses são sintomas típicos, e sintomas atípicos, como, por exemplo, a dor torácica. Dor torácica que pode ser muito semelhante ao que a gente tem na doença isquêmica do coração e, portanto, esse diagnóstico diferencial da emergência é muito importante. Talvez eu acrescentasse aqui também a disfagia, que pode estar associada a alterações motoras hipocontráticas ou hipercontráticas associadas à doença do refluxo, mas também já pode denunciar uma complicação da doença, como, por exemplo, a estenose ou adenocarcinoma do esôfago distal, naqueles pacientes que desenvolveram o Barrett. Nós temos sintomas extraesofágicos, né, que seria a outra síndrome, algumas associações já bem estabelecidas, como tosse, faringite, asma, erosão dentária, e algumas associações propostas ainda carecendo de uma maior confirmação do ponto de vista clínico, como a faringite, a sinusite, a fibrose pulmonar e a otite média. Com base nisso, vários questionários relacionados à identificação, ao diagnóstico da doença do refluxo, e nessa correlação de sensibilidade e especificidade, a gente pode perceber que qualquer que seja o questionário aplicado, nós temos aí 70% de sensibilidade, mas aqui é uma sensibilidade, vamos dizer, razoável, mais 67% de especificidade, o que podemos dizer, a partir desses estudos, que a história atual e questionários não tem alta sensibilidade ou especificidade para o diagnóstico da doença do refluxo e, portanto, habitualmente, esse diagnóstico precisa ser suplementado com exames complementares. Uma palavra sobre o teste terapêutico. O teste terapêutico ele foi muito empregado e continua sendo, na verdade, não é que ele não possa ser empregado, mas tem que ser criterioso na sua utilização, porque nessas duas meta-análises que envolveu pacientes com pH-metria positiva, ou seja, com parâmetros numéricos anormais para a doença do refluxo, ou então endoscopia demonstrando esofagite, e quando aplicado o teste respiratório, o teste terapêutico a esses pacientes, a sensibilidade foi de 78% e 68%, e uma especificidade extremamente baixa, 54%, 46%. Portanto, o teste terapêutico, como teste diagnóstico único para a doença do refluxo, é uma utilidade muito limitada na prática clínica e ele deve ser utilizado em situações especiais, em particular
nos pacientes que têm as manifestações extraesofágicas, ele não deve ser utilizado. Esses pacientes devem ser testados imediatamente. Então, 69% dos pacientes com esofagite e 49% dos pacientes com doença do refluxo não erosivo e 35% dos pacientes com endoscopia e pH-metria normais melhoram os sintomas com um curso de VP, e o que já aí denuncia provavelmente um efeito placebo desse tipo de teste, né? Apesar de entretanto, o teste terapêutico, apesar de sua baixa especificidade e alta resposta placebo, é endossado por várias sociedades médicas em todo o mundo, inclusive a nossa, né? Então, ele com isso traz uma superestimação do diagnóstico da doença do refluxo e possivelmente um sobreuso dos inibidores de bomba protônica. O que eu quero dizer com isso é que talvez, em função desse efeito placebo, muitas pessoas estão sendo tratadas como refluxo, na verdade ela pode ter exatamente o que a gente chama de pirose funcional, né? Então, tem um valor, como eu já falei, muito limitado na avaliação das manifestações extraesofágicas. Então, quais seriam as reais indicações para a realização de testes nos pacientes com a doença do refluxo? Quando existe a falha do tratamento, né, isso me parece assim, bastante óbvio, né, se o paciente está sendo tratado e ele continua com queixas, é preciso um aprofundamento na sua investigação. Quando existe a incerteza diagnóstica, sobretudo naqueles pacientes com uma suposição de indicação cirúrgica, ou ainda no tratamento ou prevenção das complicações da doença do refluxo. Então, os testes servem para confirmar a presença do refluxo, para afastar a doença do refluxo, ou então, de maneira assim, de ordem prática, não concluir se o paciente tem refluxo definitivamente ou não. Tanto referente aos sintomas típicos como atípicos, a primeira linha do diagnóstico desses pacientes é a endoscopia. A endoscopia representa um exame, então, um divisor de águas nos fenótipos da doença do refluxo. Então, a gente vai definir o fenótipo da doença do refluxo não erosiva ou o fenótipo da doença do refluxo erosiva. E, quando existe dúvida nesse sentido, existe uma segunda linha de exames que podem ser realizados, e aí a pH-metria convencional, a impedância pH-metria ou a cápsula Bravo, que é a pH-metria sem sonda, e ainda, como método auxiliar, a manometria convencional ou a manometria de alta resolução. O nosso consenso de Lyon, ele teve um avant-première, que foi uma atualização do consenso do Porto, em 2017, onde, naquele consenso, em 2017, ele já tornava ali os critérios patológicos da doença do refluxo, a esofagite, graus C e D, a estenose péptica e o epitélio de Barrett, isso a endoscopia, e a pH-metria de 24 horas, ou a impedância pH-metria, sem medicação, um tempo de exposição ácida no esôfago distal maior que 6%, e isso já ficou definido naquela ocasião. No outro extremo, na outra ponta, ele sugeria o refluxo não patológico, uma endoscopia normal, e um tempo de exposição ácida menor que 4%, e isso aí ninguém discutia muito. Nesse consenso do Porto, nessa atualização do consenso do Porto, ele classificava a esofagite grau A e B e um tempo de exposição ácida, a pH-metria entre 4 e 6, como refluxo, mas necessitando considerar evidências adicionais, como o número de episódios de refluxo, a impedância basal, que começou, a partir do estudo do Frazoni, ser falada naquela ocasião, e, menos importante, os aspectos histopatológicos relacionados à esofagite microscópica ali nas biópsias do esôfago distal. E isso ficou assim, até então surgiu o consenso de Lyon, onde ele fundamenta esse moderno diagnóstico em exames, endoscopia, pH-metria ou impedância e a manometria de alta resolução, e mais uma vez, para não ser repetitivo, o refluxo patológico conclusivo é exatamente os mesmos parâmetros
da atualização do Porto de 17, assim como a evidência contra o refluxo patológico, o tempo de exposição ácida menor que 4 e os episódios de refluxo menor que 40, que foi acrescentado. Uma evidência limítrofe ou inconclusiva, e aí ficou estabelecido dessa maneira a esofagite graus A e B de Los Angeles, e um tempo de exposição ácida repetindo entre 4% e 6%, acrescentou aí o número de episódios definido entre 40 e 80. Como evidências de suporte, a biópsia endoscópica, mostrando alterações na histopatologia e, mais recentemente, a impedância de mucosa, e a pH-metria, a impedância pH-metria, e falando mais especificamente da impedância pH-metria, a gente tem aí alterações com relação à impedância basal noturna, que vai estar diminuída, ou então o PSPW, que vai estar diminuído também, um abaixo dos 2.282 homens e o outro menor que 61%. A associação refluxo-sintoma, com quanto a gente saiba das interferências que pode ter na prática com relação ao paciente anotar precisamente esses sintomas, mas ainda assim continua sendo extremamente válida e importante no diagnóstico desses pacientes. A manometria de alta resolução entra também como uma evidência de suporte coadjuvante, onde a gente pode ter aí alterações que sugerem uma maior facilidade do refluxo, como a hipotensão do esfíncter esofágico inferior, a presença da hernia de hiato, pelo fenômeno de superimposição do refluxo ou do refluxo, e ainda os eventos de hipomotilidade que prolongam o clearance esofágico desses pacientes e que pode determinar aí um maior tempo de exposição por deficiência desse mecanismo de defesa. E aí não precisa falar que outros autores aceitam de maneira tranquila, eu posso dizer, essas recomendações e começa então a suscitar uma série de estudos repetitivos, onde é aplicado os critérios do consenso de Lyon, e nesse aqui, por exemplo, a resposta IBP, quando você tem esofagite grau IC, a resposta é alta, quando a doença do refluxo não erosivo verdadeira, a resposta é alta, intermediária, e claro que na hipersensibilidade ao refluxo natural funcional, a tendência disso é diminuir. Mas o que eu queria, na verdade, era fazer um detalhamento maior desse consenso e depois para a gente colocar em discussão. O refluxo patológico conclusivo, esofagite grau C e D, longa estenose péptica, eu acho que é consenso entre nós que não precisava o consenso de Lyon dizer isso, né? Eu não sei quem poderia duvidar que esses 3 aspectos da doença do refluxo não seriam conclusivos da doença do refluxo. Por outro lado, a esofagite grau A e B é um ponto assim um pouco mais nevrálgico. E a gente vai considerar que a maioria dos pacientes tem a doença do refluxo não erosivo, estou falando de 70%, e a maioria dos pacientes não tem esofagite grau C e D. A maioria dos pacientes tem esofagite grau A e B. Né? A confusão começa um pouco por a gente identificar em estudos de controles assintomáticos que a esofagite grau A vai estar presente em até 7,5% desses pacientes. E a esofagite grau B, eu tive a oportunidade, mais ou menos uns 2 meses atrás, estar numa mesa redonda com o Prakash Gwali, que é o mentor do Consenso Lyon, o primeiro autor, e eu perguntei para ele, olha, esofagite grau B, doente com pirose, regurgitação, porque tem um doente no meio desses exames, que ele vai te dizer que tem pirose e regurgitação que melhorou com o IBP, por exemplo. Ele não tem a doença do refluxo? Não, o problema é que quando a gente fez o consenso, a gente percebeu que tinha muita variabilidade interobservador para esofagite grau A e B. Pode ser o refluxo, sim, mas dada essa variabilidade, a gente preferiu deixar como uma evidência limítrofe, conclusiva, principalmente naqueles pacientes que teriam aí que submeter à cirurgia. Mas aí, nesses pacientes, aqueles que melhoram com o IBP, você considera que é importante a pH-metria pré-operatória para a cirurgia anti-refluxo?
Ele falou que é um caso a caso, precisa ser visto. Então, na verdade, essa discussão existe e não é só da nossa parte, né? Esse última publicação do Katska, do ano passado, com relação à análise crítica do consenso de Lyon, que ele fez também, o que ele deixa claro é que quando a esofagite grau B de Los Angeles é adequadamente classificada, ou seja, aí vai depender da capacidade do endoscopista de definir se é A ou B. É definitiva evidência para o diagnóstico da doença do refluxo e é da mesma maneira que eu penso, sobretudo naqueles pacientes com sintomas típicos e que melhoraram com o inibidor da monoprotônica. A histopatologia, a microscopia eletrônica. A microscopia eletrônica é objeto de pesquisa, não é? Não está disponível na prática clínica. A impedância de mucosa, ela começa a ser utilizada nos Estados Unidos, ela foi aprovada pelo FDA para a sua utilização, e hoje em dia ela foi modernizada, ela consiste num balão com complacência infinita, onde existem sensores de impedância. Esse balão é insuflado, esse sensor de impedância encosta na mucosa e dá esse padrão colorimétrico que nós estamos vendo aí, de normal, esofagite eosinofílica e a doença do refluxo. Claro que eles precisam estudar melhor essas características, você não pode ter apenas por um padrão colorimétrico, e essa era a crítica que eu sofria quando fazia a impedância, a manometria, que o traçado da manometria não existia uma mensuração, era um traçado visual e, portanto, poderia aí gerar conceitos diferentes conforme cada um olhasse um traçado. Da mesma maneira aqui, você não pode apenas numa plotagem colorimétrica definir se é uma doença do refluxo ou um padrão de normalidade. Isso é preciso, de alguma maneira, ser quantificado e, portanto, tem que haver um padrão de normalidade dentro desse contexto, a exemplo do que nós temos na manometria de alta resolução, que é uma plotagem colorimétrica, mas é mensurável, né? De qualquer maneira, para nós, essa questão da impedância de mucosa ainda é uma quimera, né? Não está ainda disponível ao alcance do nosso meio. Quando a gente passa para pH-metria ou a impedância pH-metria, claro que uma exposição maior que 6% é refluxo patológico conclusivo. Se você tem associação positiva entre sintoma e refluxo, quer seja ácido ou não ácido, isso tem valor, assim como mais de 80 episódios de refluxo e, mais uma vez, um valor baixo de impedância basal do turno do PSPW. Por outro lado, a evidência contra o refluxo patológico também está bem estabelecida, e aqui fica a questão da evidência limítrofe, né, entre 4 e 6, e aí eu acho que também é uma questão de análise caso a caso, dependendo da clínica do paciente, qual é a resposta dele IBP. Nesse sentido, o índice de sintomas ajuda muito. Observe nesse estudo de pacientes sintomáticos, mas com pH-metria negativa, eles vão responder menos ao IBP do que aqueles com exposição ácida, anormal ou PAS positivo. Observe que quando o paciente tem pH-metria normal e índice de sintomas positivo ou probabilidade de associação de sintomas positivos, a resposta do IBP é muito melhor, por exemplo, do que aquele paciente que tem apenas hipersensibilidade visceral. É muito melhor, mas paciente com hipersensibilidade visceral tem uma resposta pior, mas não é inexistente, como a gente pode perceber aí. Então, a conclusão desse estudo é que, quando presente a associação refluxo-sintoma, há uma pH-metria anormal, isso aumenta a confiança no desfecho positivo para o tratamento desses pacientes. Então, aqui é a mensuração do PSPW, que é a presença de um refluxo, determinado aqui pela curva ascendente, pela queda do valor de impedância ascendente, e depois seguido de uma deglutição no espaço de 30 segundos, e a impedância basal noturna, que é medida
em 3 períodos diferentes de 10 minutos, que pode ser só no último canal, pode pegar os 2 últimos canais, aqui está no último canal, e isso vai dar um valor em ohms que, abaixo de 2.282, vai revelar para a gente a presença do refluxo. A acurácia desses 2 parâmetros introduzidos recentemente na impedância pH-metria é bastante interessante. Observem na coluna de baixo, onde tem pH-metria negativa, com índice de sintomas negativos em pacientes com a doença do refluxo não erosivo, mas que responderam ao IBP, a acurácia chega a 82% e a 76% da impedância basal noturna. Quando você tem a pH-metria negativa e o índice de sintoma positivo, e aí a gente pode dizer que esse paciente teria aí a hipersensibilidade visceral, a acurácia do PSP-W de 86% e da impedância basal noturna de 67%. Isso pôde gerar um espectro com relação ao PSP-W e a impedância basal noturna, que é de 61% de 2.292, como já havia comentado, que faz uma diferenciação entre a doença do refluxo erosivo, a doença do refluxo não erosivo, a refratária e a pirose funcional. Observem que, nesse estudo do Frazoni, a hipersensibilidade esofágica ao refluxo, ele coloca do lado da doença do refluxo, e não do lado da pirose funcional, como foi estabelecido no nosso consenso de Roma 4. Então, nesse sentido, o consenso de Lyon vai um pouco ao encontro, ou de encontro, melhor dizendo, ao Roma 4, porque a pirose funcional, que é nenhuma evidência dos sintomas estão relacionados ao refluxo, e a hipersensibilidade ao refluxo, eu vou falar mais especificamente da hipersensibilidade ao refluxo, você tem a evidência dos sintomas desencadeados por refluxo a despeito da exposição ácida normal, mas existirão pacientes onde você tem esse padrão de pH-metria normal com índice de sintomas positivo ou PAS positivo, mas com PSPAW e uma impedância basal noturna anormais. E aí, como é que a gente vai resolver isso? Isso é uma doença do refluxo disfarçada, ou a gente está tendo aí uma sobreposição de uma doença funcional associada a uma doença do refluxo? E a pergunta é como tratar esses pacientes? Vamos tratar com IBP, com moduladores da sensibilidade visceral, com antidepressivo tricíclico, ou com os 2? Né? Então, esse é um ponto de questionamento. Essa evidência limítrofe ou inconclusiva, pela pH-metria, com essa janela cinzenta entre 4% a 6%, pode estar relacionado, talvez, a uma sobreposição entre normais e doença do refluxo sintomática, assim, esofagite. Na verdade, mais uma vez, o que eu acho que tem que ser feito com esses pacientes é não descartar a doença do refluxo, mas analisar caso a caso. A correlação clínica aqui vai ser muito importante para você definir se a gente está frente, então, a um paciente funcional ou um paciente efetivamente com a doença do refluxo que caiu ali dentro de uma área cinzenta. Né? Nenhuma estatística é absolutamente 100%. Né? Principalmente naqueles pacientes onde está deflagrada aqui pela endoscopia a presença de esofagite B. Então, doente com pirose e regurgitação, a endoscopia com esofagite grau B, que faz uma pH-metria e tem uma exposição entre 4 a 6, 5,5%, esse doente não tem refluxo, né? Sobretudo se ele vai melhorar com o IBP. Então, é isso que eu queria chamar a atenção. As indicações da pH-metria ou da impedância pH-metria sem BP é conhecida de todos nós, né? A gente vai avaliar o percentual de tempo total de pH 4. Nas indicações, talvez a mais importante é a doença do refluxo não comprovada, ou ainda que seja uma esofagite grau A, na endoscopia, sem pH-metria prévia positiva, aqueles pacientes que estão pressupostos para a cirurgia anti-refluxo. Nos sintomas atípicos, aqui eu volto a insistir que
os pacientes mudou esse paradigma, os pacientes com sintomas atípicos devem ser prontamente investigados, né, e sintomas persistentes para aqueles pacientes que já operaram e que os sintomas se perpetuam. Com o inibidor de bomba protônica, e aí o melhor que seja a dose dobrada de BP para aqueles que têm utilizado os VPs convencionais, e aí a avaliação seria o percentual de tempo total de pH menor que 4, vai ser indicada para aqueles pacientes que têm a doença do refluxo já sabidamente comprovada, mas que apresentam sintomas, e a correlação entre sintomas de refluxo persistente e episódio de refluxo, aí no caso da impedância, quer sejam ácidos ou não ácidos, é importante. Também serve para avaliar se a supressão ácida está adequada ou não, né? A questão do refluxo ácido e não ácido. A manometria de alta resolução, ela tem um papel que reforça a possibilidade da doença do refluxo, como é o caso do esfíncter esofágico inferior hipotenso, a presença de hernia atal mais volumosa, com uma separação mais importante da crura diafragmática do esfíncter esofágico inferior, e os processos hipocontráteis do esôfago. Entretanto, me parece que, dentro do diagnóstico da doença do refluxo, o mais importante da manometria de alta resolução é exatamente descartar a possibilidade de acalase. A gente sabe que pirose e regurgitação pode ser uma manifestação atípica da acalásia, e a manometria é mister no cumprimento desse papel, dessa separação, desse diagnóstico diferencial entre a doença do refluxo e a acalase. Então, se a gente for observar os mecanismos que geram os sintomas na doença do refluxo, a gente pode observar que o ácido ele vai ser importante na geração de que síndromes clínicas relacionadas à doença do refluxo? A doença não erosiva com pH-metria positiva, nas esofagites, quer seja de grau baixo ou grau alto, no Barrett, na regurgitação, quando a regurgitação é um sintoma dominante. Mas observem que fatores não esofágicos vão ser importantes, aqui marcado em rosa, na hipersensibilidade ao refluxo, na tirose funcional, na dor torácica e nas manifestações extraesofágicas, como é o caso aqui da laringite. Então, isso fica bem claro que o ácido ele vai estar sendo o principal mecanismo responsável exatamente no que a gente conhece como doença do refluxo verdadeira, né? O refluxo não ácido, ou levemente ácido, ele vai estar presente em algumas situações clínicas, né? Isso pode cumprir até entre 15% a 30% desses pacientes, mas a sensibilidade visceral e fatores extraesofágicos eles vão ser muito importantes nos quadros funcionais, naqueles onde as manifestações atípicas estarão presentes. Observem que, quando a manifestação atípica claramente não está associada com sintomas objetivos da doença do refluxo, esses fatores não esofágicos aumentam muito em importância e o refluxo ácido diminui de maneira considerável, em contraposição aos pacientes que, ainda que tenham sintomas, como, por exemplo, dor torácica, mas quando associada à pirose e regurgitação, o ácido assume um papel relevante, por exemplo, no diagnóstico da dor torácica. Isso tem reflexo na eficácia do nosso tratamento, que é fundamentalmente com os inibidores da bomba protônica, a resposta aos sintomas típicos e aos pacientes que têm esofagite é muito superior em relação aos pacientes que não apresentam essas manifestações, como é o caso dos pacientes com sintomas atípicos de dor torácica, e observe que existe uma diferença na dor torácica com relação à resposta ao tratamento, quando eles têm, além da dor torácica, sinais objetivos da doença do refluxo, e quando não tem, da ordem de 74,2% para 29%. Observe que o efeito placebo aqui
a seta marcada em azul, é muito mais significativo nesses pacientes. Da mesma maneira, com a tosse crônica é um problema, porque com ou sem sinais objetivos da doença do refluxo, a resposta é apenas 1/3 dos pacientes. Então, é um sintoma que precisa ser avaliado por multidisciplinaridade. A gente sabe que a alergia, a bronquite crônica, asma, sinusite crônica, abuso excessivo da voz, tabagismo, alcoolismo, tudo isso, o uso de drogas como os inibidores da EPA, tudo isso são fatores que podem ser coadjuvantes na perpetuação da tosse crônica. Então, na verdade, o refluxo é apenas um segmento que pode estar presente nesses pacientes. Na laringite e refluxo na asma, então, nem falar, né? A resposta ao tratamento desses pacientes se aproxima do placebo. Placebo e IBP é praticamente a mesma coisa, e IBP em dose dobrada. Então, portanto, consideração criteriosa no tratamento desses pacientes quando os testes esofágicos são negativos. Para terminar, eu gostaria de dizer que nós tivemos já o Roma 1, 2, 3 e 4, o Baveno já está no 7, e o nosso consenso de Lyon, que foi o primeiro, vai precisar ter o consenso de Lyon 2, que pode ser na cidade de Lyon de novo, no ano de 2000, que eu não sei quando vai ser. Então, queria agradecer a atenção de todos e me colocar aí à disposição para perguntas. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Gerson. Brilhante, maravilhosa apresentação. Tá? Daqui a pouco você vai ser chamado. Vamos rapidamente chamar o nosso querido Bravin para poder apresentar o nosso caso clínico. Nossos amigos, vocês terão no seu celular ou no seu computador a possibilidade de fazer uma votação quando a gente lançar uma pergunta. A gente gostaria de saber a opinião de vocês sobre o nosso caso clínico, e é muito importante essa interação. Gostaríamos também que vocês colocassem as perguntas para a gente dirigir aos nossos debatedores que aqui estão, que são de extrema experiência, e isso que a gente vai traduzir para a prática clínica mesmo, o que podemos ser assertivos para todos vocês, tá bom? Bravin, seja bem-vindo, querido. Muito bem. Primeiramente, boa noite a todos os colegas. É muito prazer estar aqui, especialmente numa mesa com queridos amigos, Dr. Gerson, amigo, mestre, que simplesmente esgotou o assunto no quesito diagnóstico da doença do refluxo gastroesofágico. Então, a gente trouxe aqui um caso para ilustrar um pouco, né, dificultar um pouco e nos levar a um raciocínio que, na verdade, aparentemente um caso simples, mas que deu um nó na equipe cirúrgica a qual essa paciente foi tratada, como veremos adiante. Então, trata-se de uma paciente do sexo feminino, 25 anos, doutoranda em matemática. Como queixa principal, ela queixava-se de pirose pelo menos 5 dias durante a semana e uma regurgitação ocasional, né? O início de sintomas há mais ou menos 5 anos, né? Ela fazia uso contínuo de vários IBPs que foram prescritos nesse período, e como história pregressa, ela tinha diagnosticado um transtorno de ansiedade, abordado somente com psicoterapia, e ela apresentava também um perfil hipervigilante. Entretanto, ela estava desconfortável com as propostas terapêuticas, mesmo em dose dobrada de IBP, ela relatava uma melhora parcial dos seus sintomas. Menos de 50% da frequência dessa pirose ela citava de melhora durante o uso de IBP. E assim foi proposto um diagnóstico de uma doença do refluxo refratária para ela, né? Então, mesmo em uso de IBP, essa paciente foi submetida a uma endoscopia digestiva nessa situação, né,
nessa data, onde foi diagnosticado uma esofagite B de Los Angeles sem hérnia de hiato. Tá? Então, ela foi encaminhada para avaliação cirúrgica, né, que foi pedida aí uma impedância pH-metria para estudar essa refratariedade, né, e uma manometria de alta resolução. A manometria completamente normal, todos os parâmetros dentro da normalidade, a única coisa que chamou atenção foi o esfíncter, teoricamente curto, né, de 1,5 cm, mais nada. Mas isso aí fora do que a gente habitualmente avalia dentro dos critérios de Chicago. Na impedância, ela foi feita e pedida em uso de IBP, porque era para se estudar uma refratariedade. Ela teve um tempo de exposição ácida muito baixo, de 0,7% do tempo total. Entretanto, chamou a atenção 120 episódios de refluxos ácidos e não ácidos, valor de referência abaixo de 73. A impedância basal noturna baixa, ou seja, é compatível com doença do refluxo, né? Inclusive com a esofagite erosiva que essa paciente apresentava. E isso aqui, um índice de sintoma, né? Uma correlação de sintoma com um índice de sintoma de 66% para pirose, né? O valor de referência acima de 50%. Entretanto, a probabilidade de associação de sintoma negativa, tá? Justamente o número de excessos, o excesso de refluxo, de episódio de refluxo que ela teve, negativou possivelmente esse índice, né, que realmente é o principal índice que correlaciona a causalidade entre o refluxo desencadeando o sintoma. Ou seja, ela não tinha uma alta probabilidade de associação de sintoma, apesar do índice sintoma positivo. Ela foi submetida a uma funduplicatura sem intercorrências, né? Ela relatou uma melhora significativa dos sintomas nos 2 primeiros meses, com retorno da pirose após esse período, né? Tempos depois, né, ela incomodada com o sintoma, ela estava com essa frequência de em torno de 3 vezes por semana, né, sem resposta ao IBP, inclusive, foi reiniciado IBP para ela, ela negava disfagia nessa ocasião. Então, foram solicitadas nova endoscopia, manometria de alta resolução e uma nova impedância nessa situação sem IBP, obviamente, né? A endoscopia normal, ausência de esofagite erosiva ou de hérnia de hiato, uma funduplicatura continente, né, do ponto de vista da endoscopia. A manometria de alta resolução completamente normal, chamou a atenção o incremento da pressão em relação ao do pré-operatório, um aumento da contratilidade do corpo, que é observado nesses casos. Entretanto, tinha um relaxamento normal do esfíncter e a gente também observou um aumento da extensão desse esfíncter, tá? Estava praticamente de 4 centímetros. A impedanciometria sem IBP, né, ela teve apenas 6 episódios de refluxo não ácido, ela teve uma impedância basal normalizada, ou seja, a mucosa esofágica estava íntegra. Entretanto, durante o exame, 3 episódios de perose, obviamente não coincidentes com refluxo, né? E aí está a nossa primeira pergunta, né? Diante desse espectro, né, que a pirose pode estar associada, né, diante do que foi apresentado, qual a causa da pirose observada nesse pós-operatório? Vamos lá, Fábio? Ok, Bravin. Amigos, vocês estão diante de um caso maravilhoso para o raciocínio. Apertem, votem para a gente saber de vocês o que vocês têm de opinião. Enquanto isso, Bravin, eu acho que vale a pena você discutir, chamar nossa querida Badia e a Rosa para poder debater com ela sobre a suficiência do diagnóstico, enquanto a gente está rodando essa nossa votação.
Não, só para você poder debatendo, conversando com elas. Daqui a 10, 15 segundos já começa a ter a resposta aqui. Só sobre suficiência mesmo, para a gente poder ter. Sim, inclusive... Não rode ainda. Na semana passada, a Abadia chamou a atenção de um fato que a gente observa com uma certa frequência: pacientes não diagnosticados assim de uma forma de certeza no pré-operatório de doença do refluxo, muitas vezes com pirose funcional, são operados e, por vezes, eles apresentam uma melhora temporária do seu sintoma, mas que não se mantém a longo prazo, né? Abadia, você podia falar com a gente a respeito da sua experiência sobre isso? Eu achei bem interessante o seu comentário. Boa noite, pessoal. Boa noite, equipe NAFAD. Prazer estar aqui com vocês. Legal, muito legal essa apresentação do Dr. Gerson. Ele dissecou para nós o consenso de Lyon, inclusive chamando atenção para as dúvidas que a gente ainda tem, apesar do consenso. O caso Bravin, muito ilustrativo, né? E eu acho que chama atenção exatamente isso, né? Se eu não tiver um diagnóstico de certeza da doença do refluxo gastroesofágico, inclusive com uma resposta boa ao inibidor da bomba de prótons, esse paciente não é um bom candidato à cirurgia anti-refluxo. Muitos desses pacientes, eles têm uma melhora discreta no começo, mas a maioria deles vão recidivar a sintomatologia. Por quê? Provavelmente porque, como o Dr. Gerson mostrou, muitas vezes a fisiopatologia da doença do refluxo desse indivíduo ou a fisiopatologia da sintomatologia desse indivíduo não é ácido, né? Então, a gente observa nessa paciente que você trouxe, de forma muito interessante, ela zerou a quantidade de ácido e ela continua com a sintomatologia, ou seja, eu tenho uma outra fisiopatologia envolvida aí, né? Eu acho que a gente não vai falar mais nada, vamos deixar que o Fábio veja a resposta aí, vamos ver o que o pessoal achou, né? E depois a gente pode continuar discutindo que fisiopatologia que é essa e de que forma que a gente pode abordar esse paciente, então, né? Está silencioso, Fábio. Abadia, foi maravilhosa a sua observação sobre a suficiência na condução cirúrgica, né? Assim como você, 75% dos nossos colegas votaram na pirose funcional, mostrando que, apesar de ter um diagnóstico de esofagite erosiva grau B, como o Gerson falou, existe a observação de que paciente que nós estamos lidando. Não é um exame, nós não estamos tratando o exame, nós estamos levando um exame a uma condução. É um paciente que foi conduzido a uma intervenção sem ter um diagnóstico de certeza realmente que se poderia se beneficiar para isso, tá? Então, 75% dos nossos colegas concordaram contigo. Ok. De forma interessante, né, o nosso consenso brasileiro, ele já fala isso, né, desde o começo, o nosso consenso brasileiro, ele fala quem que é o melhor candidato à cirurgia anti-refluxo, né, então é o paciente que eu tenho certeza da doença, e essa certeza foi mudando ao longo do tempo, conforme o Gerson nos mostrou, né, então assim, é o paciente que eu tenho certeza e que respondeu bem ao IBP. Toda vez que a gente leva um paciente para a cirurgia que não respondeu bem ao IBP, a gente tem um risco grande desse paciente não evoluir bem, continuar com a sintomatologia depois da cirurgia anti-refluxo. Justamente porque ele tem a fisiopatologia do ácido, e muitas vezes ele até tem, mas ele tem também a fisiopatologia da sensibilidade, da percepção exagerada de estímulos, que às vezes é um ácido fisiológico e às vezes são outros estímulos e a percepção dele realmente é alterada. E aí eu reduzo o ácido, muitas vezes eu zero o ácido, como foi o caso dessa paciente, e ainda assim esse paciente continua com a sintomatologia. A hipersensibilidade a gente conhece melhor como associada ao refluxo fisiológico. A pirose funcional a gente não tem essa associação, mas a pirose funcional responde bem, responde relativamente bem aos neuromoduladores, né? Então, acho que o Bravin vai dar sequência aí no caso e a gente vai ver como é que isso aconteceu nesse caso, né?
Bravin. Então, vamos lá, dando sequência aqui no nosso caso. Então, o que a gente vê na literatura, né? Especialmente para a gente que tem uma formação cirúrgica, a gente imaginar a sobreposição de síndromes funcionais com doença orgânica é um pouco confuso para a gente, né? É difícil a gente achar textos, até pouco tempo, que abordassem esse tema, né? Então, o que acontece? Em toda a evolução dos conceitos da doença do refluxo, chama atenção o texto de Roma 4, onde eles colocam como uma possibilidade de concomitância de doenças orgânicas com doenças funcionais, ou seja, doença do refluxo com pirose funcional e doença do refluxo como hipersensibilidade ao refluxo. Eu faço uma comparação, né? Existem textos de doença inflamatória intestinal concomitante com doença, síndrome do intestino irritável. Entretanto, não é comum na esofagologia a gente ver textos comentando a respeito dessas possibilidades, que foi muito bem comentada pela Abadia e também pelo Dr. Gerson. Então, esse texto, especialmente do Rony Fess, que ele faz uma revisão desse tema, né? É bem interessante, onde ele coloca aqui, onde pacientes com diagnóstico de certeza da doença do refluxo, submetidas, que eram refratários, com diagnóstico de certeza pré-teste, submetidos a impedância e pH-metria em uso de BP. Eles acharam, né, no tratamento clínico, 62,5% dos pacientes tinham diagnóstico de pirose funcional concomitante e 12,5% hipersensibilidade ao refluxo, especialmente ao refluxo não ácido, né? Então, essa aqui é a segunda pergunta, que eu vou até pedir para a doutora Rosa Ramos comentar também junto com a gente. Então, diante do que foi apresentado, qual é a melhor conduta, né? Voltar para o pantoprazol, né, 40 miligramas, ou dose dobrada, letra B, associar o pantoprazol com famotidina à noite, uso do vonoprazan, que é uma possibilidade terapêutica que a gente tem no Brasil hoje, ou letra E, fluoxetina, 20 miligramas. Vamos abrir ahí para... Ahí está. ¿Se escucha? Sí, muy bien. Ok, buenas noches ante todo. Gracias, Mauricio, por la invitación, gracias al grupo. Excelente la presentación de Gerson, como siempre. Ya lo he escuchado muchas veces y Gerson siempre da clases excelentes. Mauricio también, muy bueno el caso clínico, muy interesante para prestarse a la discusión, ¿no? Estuve escuchando atentamente la conferencia, Gerson, y yo creo que coincido en mucho, sobre todo en cuáles son los valores normales, porque al final, como bien dijiste, la variabilidad interobservador que hay en las pH-metrías, en la impedanciometría, es tremenda. De hecho, este último trabajo de Cifrin de los valores normales mundiales en que tuve la suerte de participar, tuvieron que ponerse de acuerdo solamente 2 observadores en el consenso de Winsgate, se encontraron para ver cuáles eran los parámetros en la impedanciometría para poder establecer valores y medir exactamente lo mismo. Es muy difícil. De hecho, los valores normales fluctúan tanto de una zona a otra y en el mismo consenso varían de una maquinaria a otra. Diversatec, por ejemplo, tiene 50 reflujos considerados normales, sin embargo, para la otra marca eran 78, 75. ¿Cómo puede ser que haya tanta variabilidad solo con cambiar la tecnología, que es un software? Eso por el principio, ¿no? Por otro lado,
la necesidad de establecer estos valores de normalidad nos llevan a nosotros a veces dudar entre cuál es el paciente que va a cirugía y cuál es el paciente que no va a cirugía. Nosotros, en este caso que presentaste, Mauricio, que es muy interesante, el paciente tenía un porcentaje de ácido normal, 0.7%. ¿Y por qué entonces tenía 120 reflujos? ¿Eran todos reflujos no ácidos? ¿Eran todos reflujos cortos? Entonces, es interesante hacer la diferencia, porque si en realidad son todos reflujos no ácidos, el único tratamiento es el quirúrgico, porque no va a responder al IVP si el paciente tiene reflujos no ácidos. Entonces, volvemos a la pregunta inicial que la doctora Abadía contestó recién. ¿Cuáles son los criterios para que el paciente vaya a cirugía y tenga una buena respuesta? Porque nosotros tenemos que mandar al paciente a cirugía sabiendo cuáles son los puntos positivos y cuál es el punto negativo. La no respuesta al IVP es rotundo no indicación de quirúrgica, no debe ir a cirugía. El paciente que tiene un porcentaje tan bajo de ácido es dudoso, realmente, con esa impedanciometría con tantos reflujos y la manometría que realmente no tenía. Nosotros en el grupo del hospital tenemos un grupo con los cirujanos y entre ellos establecemos los diagnósticos para que, los criterios, perdón, para que el paciente vaya a cirugía. Uno de los criterios, por supuesto, es la respuesta positiva al IVP. El otro criterio es que el paciente tenga una disminución de la presión del esfínter esofágico inferior. Menos de 10 milímetros de mercurio, teniendo un esfínter esofágico inferior hipotenso, es un gran criterio para que el paciente tenga una funduplicatura quirúrgica. La hernia hiatal, por supuesto, ¿no? Y que el paciente quiera operarse, es un gran criterio, ¿no? Que el paciente esté de acuerdo. A veces los pacientes, justo hoy estaba atendiendo a un paciente médico que está estresado por la decisión quirúrgica, porque en realidad tiene criterio quirúrgico, pero que el paciente tenga miedo es un criterio que va en contra de la cirugía. Entonces, todos tenemos que estar de acuerdo y el principal es el paciente. Ahora, volviendo a la pregunta, Mauricio, para no extenderme, y no sé si me están entendiendo bien, estoy tratando de hablar despacio. La asociación de un prazol con un antidepresivo realmente funciona muy bien, incluso en pacientes que no tengan alteraciones como una pirosis funcional. En un paciente con una hipersensibilidad esofágica y un dolor torácico secundario de reflujo, yo uso mucho la trazodona, que es un antagonista de la serotonina, que es un antidepresivo a dosis alta, pero a dosis bajas, de 50 miligramos por día, funciona como disminuye la sensorialidad del esófago, incluso el dolor torácico. En pacientes con espasmo, con dolor torácico secundario a reflujo. La verdad es que la fluoxetina lo uso bastante poco, pero uso mucho la trazodona. Y de los prazoles, uso más el esomeprazol, que hay algunos trabajos que dicen que funciona mejor, que tiene mejor respuesta. Yo uso bastante el esomeprazol en 40 miligramos y trato de, en la dosis inicial, de hacer un bloqueo importante para descartar o confirmar la presencia de ácido. Si el paciente con 80 miligramos por día responde a ese tratamiento en los 30 días, entonces quiere decir que hay ácido y que va a responder. El paciente que no responde seguramente o no tiene reflujo ácido o no es una enfermedad por reflujo. Estamos hablando de un paciente sin estudios previos, ¿no? En el inicio de la decisión terapéutica. Pero en este caso que estás presentando, Mauricio, yo creo que asociaría un omeprazol o un pantoprazol con la fluoxetina, por ejemplo, ¿no? Usaría los dos. É interessante, muito obrigado, graças, Rosa. Essa observação
realmente representa no nosso centro, assim, todos os centros de doença do refluxo voltados para o diagnóstico, muito disso. Então, muitas vezes não adianta uma sobreposição, uma sobrecarga de medicação, e nós estamos observando cada vez mais os nossos pacientes, os pacientes que chegam para um diagnóstico, para uma interação conosco nos centros de motilidade, com a sobrecarga terapêutica, e muitas vezes por não ter um diagnóstico adequado. Então, não adianta muitas vezes a gente estar sobrecarregando com dose alta, ou até mesmo trazendo uma super droga como a nova que está chegando no Brasil, sem que o paciente não vai ter um benefício, porque não é supressão ácida, como a Badia colocou. Então, por isso, o diagnóstico de suficiência, o diagnóstico de certeza, realmente traz para a gente uma condução perfeita. Os nossos colegas, mais de 80% dos nossos colegas, Rosa, votaram também contigo em acrescentar a fluoxetina. Mas antes de você seguir, Bravin, eu gostaria de chamar talvez um mensageiro da motilidade brasileira, quem faz um historiador, que é o mestre Viebig, também cirurgião em outras horas, mas hoje só trabalha basicamente com o diagnóstico e com o conceito de ensinar a motilidade, e representando aqui a nossa sociedade. Viebig, como você visualiza, ao longo de todos esses anos, como Rosa falou, a triagem para o paciente para a cirurgia? O que era no passado, quando você veio lá com o professor Fontes, onde você tinha também essa visão do paciente como um todo, o paciente como o ser sintomático, não só como exame, para o que você vê hoje com a impedância, pH-metria, com manometria de alta resolução? O que você acha que mudou na triagem desses pacientes, Viebig? Boa noite a todos, prazer estar aqui com vocês todos, em meio desse grupo seleto de especialistas, né? O Fábio, eu não sou tão velho assim, mas, de certa forma, o que a gente traz de experiência, na verdade, é a evolução do diagnóstico da doença do refluxo, dos conceitos envolvidos em alguma coisa que a gente já tinha uma percepção, né? Com a evolução, a gente vem notando, né, que a gente tem cada vez mais certezas de algumas situações como essa que o Bravin apresentou. Ou seja, quando a gente não podia lançar mão do diagnóstico instrumental, né, a gente ficava com o diagnóstico empírico, mas a gente também praticava uma medicina que hoje talvez esteja um pouco esquecida, que é a medicina de consultório, do debate, do histórico do paciente, do reconhecimento do quanto pode estar envolvido, e seguramente está envolvida, né, uma ação do eixo cérebro-intestino nesse paciente. Ou seja, a hipersensibilidade ao refluxo e a pirose funcional tem um fundo entre o que acontece no indivíduo no seu, vamos assim, no seu aparelho digestivo e no seu córtex cerebral, com certeza influenciando ou a hipersensibilidade ou a interpretação que o indivíduo tem de um refluxo como um desconforto. E isso tem que ser levado em conta, e me parece que essa paciente, já no início da história, ela acenava para algum problema desse. Então, você discutir e elaborar um diagnóstico baseado não só numa simples pH-metria ou numa manometria, mas e sim no contexto do paciente, no seu meio ambiente, no seu ecossistema, no seu comportamento, é muito importante para você lidar com este paciente. Eles têm uma tendência muito grande, principalmente quando ainda não foram operados, né, a dificultar vamos dizer, a conduta, porque muitos deles fogem à medicação, tentam outras medicações paralelas ao tratamento indicado pelo médico, quando não mudam de médico com muita frequência. Então, você ter uma adesão ao tratamento significa principalmente adesão ao médico, né? E a observação dos possíveis eventos fora o ácido que estejam envolvidos nisso. Daí para frente, lidar com
um antidepressivo, lidar com uma medicação neurotrópica, ela tem importância e tem que ser levado em conta a experiência de quem está administrando isso e aí o esclarecimento e o controle desse paciente, você estabelecer uma boa relação para você ter um retorno adequado disso. Acho que isso que me ensinou durante todo esse tempo da evolução da doença do refluxo. Eu sou muito entusiasmado, tanto que recentemente eu fiz uma palestra sobre isso, né, lá em Lisboa, né, exatamente para mostrar que a doença do refluxo é o nosso grande desafio desse século, com certeza. Ainda nós vamos ter que caminhar muitos consensos, né, Gerson? Muita discussão em termos de diagnóstico, inclusive diagnósticos instrumentais, para que a gente possa ter certeza. Mas não podemos esquecer que atrás de toda essa tecnologia tem o paciente e tem o contexto do paciente. É isso aí. Obrigado, Gebig. Então, mais uma vez, a mensagem que o paciente nos mostra o caminho, só precisamos realmente sentar do lado dele para encontrar. Então, não é potência da medicação, e sim um bom diagnóstico e uma boa interação. Para vir, 80% dos nossos colegas, 81% dos nossos colegas voltaram à fluoxetina. Segue com o caso, querido. Então, seguindo, uma das coisas que motivou utilizar a fluoxetina foi esse trabalho, pacientes com endoscopia normal, como era o caso, né, refratários à medicação, onde mostrou que a fluoxetina era superior ao IBP e ao placebo em dias sem sintoma, tá? Não anulava completamente o desconforto, a pirose, entretanto, melhorava a qualidade de vida geral do paciente. Tá? Esse trabalho mais recente, mas também para ilustrar e para colaborar com parte da aula do Gerson, onde ele falou de fatores extraesofágicos, né? Mostrando aqui onde a hipersensibilidade ao refluxo e a pirose funcional estavam associadas, especialmente ao transtorno de ansiedade, tá? Na maioria dos pacientes, tá? Isso aí em comparação aos pacientes com a forma não erosiva da doença. Esse trabalho é bem interessante e ele fala dessa sobreposição de diagnósticos esofágicos, doenças funcionais e orgânicas no mesmo paciente. Tá? Então, essa paciente foi medicada com fluoxetina, né? A doutora Rosa Ramos falou muito bem que associaria a fluoxetina com o IBP, né? Caso essa paciente, obviamente, não tivesse uma fundoplicatura, né? Mas é um pós-operatório com o refluxo controlado, né? Ela tinha doença do refluxo gastroesofágico, né? E essa paciente teve um ajuste dessa dose para 40 miligramas, com melhora de 80% na frequência dos sintomas. Então, gostaria de fazer simplesmente esses comentários finais, né? A presença de esofagite erosiva e um tempo de exposição ácida aumentada no esôfago não determina se o sintoma decorre desses achados. Essa frase, a primeira vez que eu me deparei com ela foi numa aula da doutora Rosa Ramos, no SBAD de Curitiba, em 2016. Eu achei bem interessante e muitas vezes é difícil para nós, cirurgiões, entendermos a profundidade dela, e esse caso exemplifica muito bem que isso aí não era o caso, né? Que essa frase se aplica a esse caso, né? Roma reconhece que pode haver doença orgânica e funcional concomitante, né? Eu não sei se foi Roma que reconheceu, mas dos consensos foi a primeira vez que eu li, foi no consenso de Roma, tá? A impedância pH-metria esofágica é fundamental para diferenciarmos essas entidades, ou seja,
Sem impedância ou pH-metria, não se tem diagnóstico de hipersensibilidade ao refluxo, porque a gente tem que ver a correlação também de refluxo não ácido, né? E a pirose funcional e hipersensibilidade ao refluxo podem ocorrer ao longo do tratamento clínico ou cirúrgico da doença do refluxo. Esses são os comentários que eu gostaria de finalizar e para a gente iniciar a nossa discussão com a plateia. Muito obrigado, Bravin. Obrigado a todos. Não podemos deixar de lembrar assim do apoio fundamental que a APSEM e que a LACER trazem para a gente nesse novo conceito do debate da neurogastroenterologia brasileira, do apoio ao nosso grupo de discussão, que é representado aqui a nossa Sociedade de Motilidade pelo Via Big e a FBG pelo Red Gerson tem nos dado. Então, assim, a gente tem desenvolvido muito esse conceito Brasil afora. Somos hoje, aqui, só na plateia, somos mais de 250 colegas interligados, conectados, debatendo esses consensos. Tá? Ô, Carla, o que você teria para a gente poder trazer traga uma pergunta, minha criança. Muito obrigada e seja bem-vinda. Obrigada, boa noite a todos. A aula do Gerson, como sempre, clara, perfeita, dissecou o consenso para nós. O caso do Maurício, perfeito, no sentido de ilustrar exatamente isso que nós estamos falando. E eu, sempre que me deparo com um paciente com doença do refluxo, parece que eu ouço o Maurício falando. Nada impede que um paciente com doença do refluxo tenha um componente de hipersensibilidade, um componente de pirose funcional. E isso é algo que eu aprendi com ele, e esse caso ilustra muito bem isso, né? Eu acho que a grande questão é que nós devemos, como foi dito pelo Gerson, entre os exames e a nossa, vamos assim dizer, a nossa ansiedade em realizar o diagnóstico, existe o paciente que precisa ser visto de forma individualizada, e muitas vezes esses pacientes, a grande questão é, será que essa paciente, não é que ela teria doença do refluxo, mas será que essa paciente deveria ter sido operada, né? Ou conduzida de forma clínica, de uma forma diferente, né? Essa eu acho que é a grande questão. E, pensando nisso, vem a pergunta da doutora Gardênia do Carmo, de Fortaleza, que nos pergunta assim, até que ponto nós valorizamos um Barrett curto, menor do que 1 centímetro, menor do que 1 centímetro, numa paciente com pH-metria normal, pirose que não responde a IBP, mas responde muito bem à neuromodulação com amitriptilina. Fazer ou não o uso contínuo do IBP? Ela nem pergunta se a gente deveria operar essa paciente, né? Mas se a gente deve ou não manter o uso contínuo do IBP em pacientes com esse perfil. O que vocês acham? Gerson? O último consenso britânico e o último consenso americano, eles não referendam você classificar o Barrett com menos de 1 centímetro. Então, Barrett com menos de 1 centímetro é cardite, isso não está enquadrado dentro do diagnóstico do esôfago de Barrett. E, portanto, ainda mais com uma pH-metria normal, não precisa se preocupar com isso. Inclusive, recomendam, assim, não recomendam segmento, né? Eles dizem que se for um Barrett menor que 1 centímetro, até pelo estudo de evolução, né, de não ter uma preocupação com a evolução, e acho que o consenso se baseia justamente nesses estudos, né, para a gente não se preocupar em segmento, e com pH-metria normal, eu acho também que a gente fica tranquilo em não usar o IBP contínuo. É só uma cardite, não há necessidade de tratamento. Então, na verdade, né, doutora Gardênia, esse Barrett não serve para o nosso diagnóstico de certeza da doença do refluxo. A pH-metria não comprova a doença do refluxo, provavelmente ela está sendo conduzida como um quadro de pirose funcional e com o uso do neuromodulador e está respondendo bem, né? É isso aí. Fábio, você quer que faça mais alguma pergunta? Como que você quer? Faça mais uma, Carla, para a gente.
Bom, aqui o Carlos Enéas, ele está perguntando, ele está perguntando, ele na verdade, Maurício, acho que essa é uma pergunta muito interessante, porque eu acho que eu não, Gerson, Maurício, enfim, mas ele quer saber exatamente como conduzir os pacientes, por exemplo, ou interpretar com relação ao IS e o PAS. Eu acho que você chegou a comentar isso durante o caso, né? O Gerson também na aula, mas eu acho que poderia detalhar isso para os colegas, a questão da interpretação da correlação de sintomas quando a gente avalia a pH-metria ou a impedância pH-metria. Entendeu? Você quer que eu... O IS e o PAS, como você valoriza, como você olha, enfim, como o consenso coloca isso? A probabilidade de associação de sintoma é o índice mais importante. Em relação ao índice de sintoma, ele é mais fidedigno, até porque é uma tabela de contingência 2x2, então esse cálculo estatístico é muito mais fidedigno que o índice de sintomas, que pode ser por chance, né? Tem esse problema com o índice de sintomas. Portanto, o ideal é que você tenha o PAS positivo. Aí depois você vai olhar o índice de sintomas se está positivo também. Quando os dois são positivos, é o melhor dos mundos, né? É o que a gente quer. Mas, na eventualidade de você ter o índice de sintoma positivo e o PAS positivo, a minha tendência é ficar com o PAS negativo, quando os dois não batem juntos, entendeu? Então, sem dúvida, para mim, o PAS é o que determina se minha associação com o sintoma. Na verdade, a gente ainda assim está falando de associação, não está falando de causalidade, né? E os critérios de Rio não são cumpridos quando a gente faz essa associação de sintoma com refluxo, né? Que são 9 critérios. Mas, enfim, pelo menos uma associação positiva a gente tem, né? E aí eu vou fundamentar a minha opção terapêutica se o PS é positivo ou negativo. Rosa, você pensa diferente ou igual? Rosa, estou falando contigo. O que você pensa? Sí, estoy de acuerdo en lo que vos estás diciendo. Creo que uno de los parámetros más importantes de la pH-metría e impedancia es justamente la asociación de síntomas, ¿no? Lo que nos está diciendo que la sintomatología del paciente es por causa del reflujo. Y no me quiero olvidar de agregar, respecto a lo que estaba diciendo Carla también, en los IBP, no olvidar que ahora sabemos que los IBP tienen un efecto antiinflamatorio en la pared y en la mucosa del esófago, lo cual es muy interesante porque en algunos pacientes que tienen disfagia, se acaba de salir una reciente publicación que está asociando la disfagia a la enfermedad por reflujo y que mejora solamente con el IBP. Porque por el efecto antiinflamatorio. Este efecto que ustedes saben se acaba de conocer después del estudio de la esofagitis eosinofílica, en donde se vio que el IBP actúa como antiinflamatorio a nivel de la mucosa del esófago. Lo cual es interesante porque también ahora estamos viendo disfagia post-COVID, que a veces es interesante. No hay demasiadas publicaciones, pero estamos viendo pacientes que quedan con secuelas y no en pacientes que han sido respirados, pacientes sin necesidad de respiración mecánica. Y volviendo, no me quería olvidar de decir lo del IBP, a lo que Gerson me preguntaba. Es muy importante la explicación que uno le da al paciente antes de que se vaya con el equipamiento durante las 24 horas, porque si el paciente no entiende lo que tiene que marcar, todo nuestro estudio va a ser, digamos, infructuoso, todo el trabajo. Por eso, explicarle, detenerse, es lo que yo le explico siempre a mi grupo de trabajo, ¿no? Explicarle varias veces al paciente y que entienda lo que tiene que marcar,
porque eso es una gran parte del estudio, la asociación de los síntomas. Nosotros consideramos, creo que la pregunta tuya fue, Gerson, si no entendí mal, es cuál es la importancia que yo le doy al índice sintomático. Sí. Ok. Nosotros tratamos de que los dos parámetros, tanto la asociación índice sintomático como el SAP o la probabilidad de asociación sintomática en español, sean positivas. Pero si uno de los dos es negativo, le damos más importancia al índice sintomática. Hace unos cuantos años, en el consenso en mi simposio de motilidad, que estuvo Mauricio en el 2010, Castel era nuestro invitado de honor, ¿no? Y resulta que esa misma pregunta yo le hice a él, ¿qué es lo que él considera más importante cuando el paciente tiene el SAP negativo y el índice sintomático positivo? O viceversa. ¿Cuál considera? O sea que si tienen los dos positivos no hay ninguna discusión, ¿no? No hay ningún problema. Ahora, cuando el índice sintomático es positivo, ¿cuántos síntomas el paciente marcó? Porque puede ser positivo con un síntoma, es 100%. Entonces, mínimamente tiene que tener 3 síntomas, al menos, que estén relacionados con el reflujo, porque si no, esa asociación sintomática no es verdad. Está tapada por la categoría estadística. Tiene que ser al menos 3 síntomas que se asocien con el reflujo. Y si se asocia el SAP, por supuesto que estamos contentos, pero el SAP positivo solo, a veces nosotros no le damos tanta importancia. Por supuesto tenemos muchos parámetros en la impedancia para evaluar, ¿no? Pero si el paciente, es lo que dije al principio, ¿cuáles son los valores intermedios? Que Lyon nos pone el área gris, en el 6%, el 5,5%. Sin embargo, para nosotros, en nuestro trabajo, el trabajo que yo hice acá en Argentina, que eran 25 pacientes, 5,5 era la positividad para que sea patológico. Entonces, ahí parte nuestra duda en estos trabajos. ¿Cuál es el índice para nosotros decir, ¿es patológico o no es patológico? ¿Cuál es el número de reflujos? 73 es el número inicial de los estadounidenses que dijeron que ese número era patológico. Sin embargo, en el último trabajo mundial, 50 reflujos ya es patológico. Y acordémonos que el 4% de Demister hace 30 años que se estableció como patológico. Ha cambiado la población, ha cambiado la alimentación, ha cambiado la expectativa de vida. 30 años después, eso tiene que cambiar, tiene que ser distinto. Entonces, tenemos que hacer un consenso latinoamericano, que Lyon sea un Lyon latinoamericano, para establecer nuestros parámetros también, ¿no? Nos guiamos de los parámetros europeos o norteamericanos, pero nosotros tenemos una alimentación diferente, unas costumbres diferentes, y debemos tener seguramente parámetros diferentes, ¿no? Pero bueno, eso es todo. E essa é a grande verdade que nós observamos, não é? Quando nós temos um paciente que realiza os exames e que volta sem marcar nenhum sintoma, já se perde grande parte da efetividade daquele diagnóstico que deveria ser feito quando se questiona se aquele sintoma realmente se refere a um paciente com doença do refluxo. Então, acho que o número de sintomas é importante. E a diferença entre a pirose funcional e a hipersensibilidade ao refluxo vai se dar através da impedância-pH-metria, através dessa correlação de sintomas. E existe, provavelmente, para cada paciente, uma diferença em termos de condução de medicação a ser escolhida, diferente da medicação do IBP, né? Daí, Fábio, mais uma pergunta, porque essa eu achei ela bem interessante. O professor Paulo Perazzo está aqui nos assistindo
e ele pergunta o seguinte para os cirurgiões: se o paciente responde bem ao IBP, por que operá-lo? É uma pergunta que parece simples, mas não é tão simples assim. Vamos lá, Maurício. O que você acha? Bem, existem pacientes e pacientes, e eu acho que existe um perfil que é céu de brigadeiro para qualquer cirurgião. Aquele paciente jovem, com uma expectativa de vida longa, obviamente, né? Dependente de IBP, com um diagnóstico de certeza de doença do refluxo, ou seja, esofagite erosiva, né? B ou mais, uma pH-metria, impedância pH-metria alterada, né? Com uma manometria, por vezes, com um corpo esofágico preservado. Esse paciente, eu acho que ele pode se candidatar a uma funduplicatura. Esse paciente que, se quiser, especialmente os pacientes, né, com peso normal, onde o prognóstico a longo prazo é melhor do que o paciente, né, com obesidade, esse paciente pode se candidatar a uma funduplicatura. Não, para mim, são poucas as situações de uma indicação absoluta de uma cirurgia anti-refluxo. Entretanto, é uma cirurgia quando você tem uma boa indicação e você tem uma boa equipe que se dedica à cirurgia esofágica, os resultados são muito bons, sabe? Por isso, os cirurgiões ficam motivados a operar. Entretanto, mais de 95% dos pacientes se beneficiam com tratamento clínico, né? A grande parte até por demanda, então esses pacientes, obviamente, não são operados, né? Ô, Carla, eu gostaria de voltar aqui o caso do Bravin. Gostaria de saber de todos vocês, paciente com esofagite erosiva grau B, não responsivo ao tratamento, vocês vão fazer impedâncio em uso do IBP ou sem o IBP? Quem vai começar? Acho que o pessoal está querendo escutar o Gerson e a Rosa aí, sabe? Muy interesante la pregunta, Fabio, muy interesante. Según la bibliografía, debería ser con IBP, según la bibliografía. Pero la verdad es que yo prefiero siempre hacer sin IBP, para evaluar realmente es o no es una enfermedad por reflujo, ya que ahora el consenso de Lyon dice que la B puede ser normal. Entonces, prefiero hacerlo sin IBP, pero suspenderlo al menos 20 días, ¿no? Porque a veces 7 días es poco. Ok, 20 dias suspenso, fazer com. Então, C, estamos todos consensos que faria em uso do IBP. A, sem uso do IBP. B, para você, Rosa, faria sem o IBP com 20 dias suspenso. Gerson? Eu faria porque é para diagnóstico, né? Se é para diagnóstico, então é melhor você ter o paciente sem o uso do IBP na avaliação da pH-metria ou da impedância pH-metria. Agora, eu não sou tão rigoroso quanto a Rosa, 20 dias. 7 a 10 dias, para mim, eu já faço o exame. Mas eu faria sem inibidor de bomba protônica, concordo com a Rosa. Mas 7 a 10 dias só que eu suspendo o IBP. Não espero 20 dias, não. Os outros gostariam de ter alguma observação? Viebig, Abadia? Eu insisto, como a Rosa falou, eu insisto que o médico que solicita a pH-metria, a pH-impedanciometria, ele já faça a primeira observação ao paciente o quanto importante esse exame será para uma decisão, seja diagnóstica, seja uma decisão cirúrgica. Quando esse paciente não chega ao laboratório, eu explico a importância que existe, por que o médico dele está pedindo esse exame, e eu reforço isso, e o quanto é importante ele se aplicar no sentido de colocar os seus sintomas. Mais importante ainda, dele ter um dia
comum na vida dele, tá certo? Com alimentação adequada, como ele faz normalmente, e não fazer como chegou um senhor hoje no laboratório e me entregou um exame com 16 horas deitado. 16 horas deitado. Eu não consegui. Sabe aquelas coisas que você escuta no laboratório? Eu faço questão de assinalar para o colega, para o médico, que o exame é inválido, que não tem validade nenhuma, principalmente se for negativo. Aliás, o que mais me preocupa sempre no laboratório é analisar por que o exame é negativo. Ou qual foi a inferência quando eu tinha uma expectativa pela manometria, pela história clínica do paciente, que ele tivesse um exame positivo. Acho que isso levanta a lebre do que nós estamos discutindo aqui. Acorda, alguma coisa está havendo. Se não é erro, se não é falha do exame, alguma coisa deve existir por trás desse paciente, por trás da queixa desse paciente. Eu acho que chama bem a atenção da gente isso aí. Uma pergunta, aproveitar que Paulo Perazzo está aí na audiência, ele manda a observação dele para ir para a gente. Se nós tivermos um paciente com tosse de curso um pouco mais prolongado, tá? E o paciente não tem sintoma típico de pirose, mas faz sim endoscopia, como o consenso manda para o paciente estar com suspeita da doença do refluxo, fez a avaliação toda com otorrino, com pneumo, não mostrou nada do ponto de vista respiratório, e o paciente encontra esofagite erosiva grau A, com uma grande maioria das vezes, ou até mesmo a esofagite erosiva grau B. Vocês fariam uma impedância ou pH-metria e não respondeu ao IBP, em vigência do IBP, ou fariam uma impedância ou pH-metria sem IBP para esse paciente? Se fosse sem grau IBP. A ou grau B, sem IBP também? Sem IBP. Sem IBP. Tá. Mas eu acho que um diagnóstico diferencial que você tem que pensar aí, IBP. Fábio, é a tosse neuropática sensorial crônica, né? Onde provavelmente a pH-metria vai ser normal, a avaliação multidisciplinar normal, e esse tratamento é com gabapentina para esse paciente. Ô Gerson, essa síndrome que a gente vai chegar lá, porque pega muito, e Bravin gosta muito desse debate, mas assim, o que você acha de um paciente desse ser colocado inicialmente a um diagnóstico diferencial ou a um teste terapêutico, sem sintomas típicos? Não, como eu te falei, hoje em dia a recomendação para os sintomas extraesofágicos, portanto atípicos, é de investigação. Perfeito. O teste terapêutico praticamente foi abandonado porque a resposta desses pacientes é muito pequena, muito baixa. Perfeito. Então, esses pacientes você tem que mandar direto para a investigação. É uma mensagem assim que os centros de motilidade estão deixando, Gerson, para todos. Assim, eu acho que é um paciente que precisa ser investigado de forma melhor. Bravin, o que você tem a interagir com o Gerson sobre esse quadro da tosse neurogênica, da síndrome de refluxo-tosse? O que você teria para perguntar para ele? Na verdade, há muitas coincidências em relação ao que a gente pensa, o que a gente está falando aqui. Agora, a gente tem que lembrar uma coisa, Gerson, até complementando o que você está falando, a importância do diagnóstico negativo para refluxo. Então, por vezes, a gente pega um paciente com globus ou com pigarro crônico, sem sintoma típico, endoscopia normal, a pH-metria ou impedância pH-metria, que é o ideal, normal, e com os médicos insistindo no IBP. Então, uma prática que eu tenho no meu dia a dia é excluir doença do refluxo em pacientes com uso crônico de IBP sem resposta clínica. É uma coisa que eu me preocupo muito, é esse uso crônico do IBP sem necessidade. Então, o exame negativo, ele, para mim, ele é tão importante quanto o exame positivo, tá? O exame positivo ele vai servir como uma peça para a gente encaixar como maior probabilidade de doença do refluxo ou não, né? Agora, em relação à tosse, a síndrome refluxo-tosse, especialmente, o Gerson já tinha comentado, eu quero reforçar isso, mesmo quando você, nas poucas vezes, a gente consegue demonstrar através da impedanciometria, repito,
impedanciometria, tosse com suspeita de ser síndrome refluxo-tosse é igual a impedância-pH-metria. A pH-metria sozinha, ela não se presta para esse diagnóstico da síndrome refluxo-tosse, tá? Ela responde mal ao IBP. Você precisa praticamente de tratar 10 pacientes para ser beneficiado com o IBP. Então, avançar para outras possibilidades terapêuticas, como a gabapentina, né? Opioides, alguns trabalhos também com antidepressivo tricíclicos, é uma opção, né? E, Gerson, especialmente gabapentina, que você já tinha comentado, qual a sua experiência pessoal com ela? Eu gosto. Começa com uma dose baixa, 300 miligramas, o estudante não responde, a gente pode evoluir isso até 900 miligramas, 300 miligramas 3 vezes por dia, mas nesses casos de tosse neuropática sensorial funciona bem. Eu tenho tido uma boa experiência com a gabapentina, sim. Sim. Pode ser a triptilina também. Fábio, eu queria aproveitar essa oportunidade do assunto da neuromodulação e aproveitar a experiência da doutora Rosa, que ela trouxe para a gente sobre a trazodona. A gente teve uma discussão essa semana agora sobre neuromoduladores, e a gente falou sobre as diversas opções de neuromodulação, desde os mais antigos, dos tricíclicos, dos inibidores da recaptação da serotonina puramente, dos duplos, né, inibidor da recaptação de serotonina e noradrenalina. Eu queria saber da doutora Rosa por que ela escolhe a trazodona, da experiência dela, e por que ela escolhe a trazodona, e depois até passar para os outros colegas a experiência com a trazodona. Sí, doctora, es también un inhibidor de la serotonina, la trazodona, y realmente a veces la fluoxetina es más conocido como antidepresivo. Entonces el paciente por ahí, si uno le da fluoxetina, dice, ¿pero qué pasa? ¿Estoy deprimido, doctora? No. Entonces la trazodona es bastante poco conocida, ¿no?, entre los pacientes, pero no es ese el fundamento de mi indicación, sino que en dosis muy bajas realmente tiene muy buena respuesta en los pacientes, y si uno aumenta la dosis más de 50 miligramos, ya no tiene mucho efecto, ¿no? Incluso en los pacientes con espasmo esofágico, cuando tienen dolor torácico, lo suelo utilizar en pacientes que tienen contraindicaciones para otras terapéuticas, ¿no? Pero sobre todo en los pacientes que uno piensa que pueda tener una hipersensibilidad esofágica o que todavía no estoy segura si tienen o no una pirosis funcional. Y la verdad es que tiene muy buena respuesta. No he pasado a la fluoxetina porque siempre me quedo en la trazodona porque tiene buena respuesta, ¿no? Le doy 25 miligramos a la mañana y 25 miligramos a la tarde con las comidas. Y la verdad es que no he pasado nunca la fluoxetina. A lo mejor todavía no he tenido algún paciente, digamos, que lo necesite, pero lo usaría la fluoxetina, ¿no?, si fuera necesaria. Não sei se lhe contestei, doutora. Sim. Abadia, assim, assim como a Rosa, a gente discutiu essa semana, eu sou um dos apaixonados por fluoxetina, uso há muito tempo, pela trazodona. Rosa, aqui no Brasil a gente tem a possibilidade de usar a trazodona em uma formulação de tempo mais prolongado. Então, mesmo com 50 miligramas, a gente tem um comprimido que pode ser dividido, a gente usa à noite, então é um paciente que não vai ter alteração nenhuma do ponto de vista de função sexual, o paciente não tem alteração de peso praticamente, é muito pouco, um paciente melhora o sono, melhora o medo noturno, melhora a ansiedade noturna, então controla mais esse equilíbrio para o paciente, e você pode ter um controle ainda da ansiedade durante o dia. Então, utilizo bem. A fluoxetina eu guardo
para geralmente aquela mulher que tem uma alteração do peso, que quer também melhorar um pouquinho para diminuir a compulsão pela comida. Essa é uma paciente que eu uso a fluoxetina, mas fora isso, no homem, eu não uso, sempre alerto, mulher jovem, pode ter, parte das mulheres pode ter alteração alteração sexual com a fluoxetina, então temos que ter um controle muito grande com relação a isso. Mas, assim como a Rosa Abadia, eu gosto muito da trazodona também. Então, alguém mais? Alguma outra? Amigos, já estamos, apesar de nós estamos com mais de 250 colegas conectados, grudados, querendo saber mais, mas o adiantar da hora nos faz, assim, em primeiro lugar, agradecer a todos vocês, tá? Carlinha abriu o microfone. Sabe o que acontece? Eu acho que esse assunto da neuromodulação é o assunto do momento, né, doutora Abadia, doutora Brossa? Porque daí surgem milhões de perguntas, né? Daí, assim, se o antidepressivo dual ajuda no esôfago hipersensível, a experiência, ou se gabapentina ou pré-gabalina, a experiência de cada um. Então, assim, mas esse não sei se há um tempo para uma resposta nesse sentido, Fábio. Vamos lá, vamos atender então. Gerson, você tem alguma consideração sobre a neuromodulação, assim, alguma preferência de medicação? Na verdade, a gente ainda não conseguiu definir, aliás, para doença funcional nenhuma, né? Qual seria o melhor neuromodulador? Isso não está ainda, não tem essa plasticidade toda de definir qual o melhor neuromodulador para cada alteração funcional. E aí, expandindo, não estou nem falando só da fibrose funcional, estou falando das outras doenças funcionais do trato gastrointestinal. Mas parece que os antidepressivos tricíclicos continuam sendo importantes, assim como os inibidores da recaptação da serotonina. E a minha experiência com os neuromoduladores duais é menor, né? Porque, na verdade, quando você está satisfeito com o teu resultado, é difícil querer mudar, né? Eu me resolvo muito bem com a amitriptilina, com a venlafaxina ou com a trazodona, e eu vou resolvendo ir com a gabapentina, eu fico meio que circulando entre esses 4 neuromoduladores, com as minhas respostas eu considero satisfatórias, né? Então, na verdade, não tem assim uma definição clara para cada alteração funcional qual o neuromodulador que você vai utilizar. Mas tem que levar em consideração o efeito colateral que o paciente possa apresentar. Por exemplo, tem os pacientes que tomam antidepressivo cíclico, boca seca, às vezes tem alteração na micção, né? E aí eu troco, né? Por exemplo, para trazodona, ou, por exemplo, para venlafaxina. Venlafaxina eu gosto de utilizar mais em mulheres do que em homens, por exemplo. Então, na verdade, mais uma vez, esse tratamento da neuromodulação deve ser personalizado. Na verdade, eu acho que a medicina está caminhando para a personalização dos tratamentos, né? Cada vez mais a gente entende o paciente, cada paciente de uma maneira diferente. A gente tem linhas mestras que a gente vai seguir, né, de orientação terapêutica, mas a personalização, eu acho que é o futuro, e quando a gente melhorar a codificação genética, isso vai ser mais importante ainda, porque você vai poder definir mais claramente qual é a aptidão daquele paciente para essa ou aquela droga, qual que vai responder melhor. Então, acho que esse é o futuro. Eu também gosto muito. Especial, Gerson, assim, eu tenho observado, eu trabalho muito paciente com hipervigilância, hipersensibilidade. Os pacientes, eu acho que especialmente, como você falou, personalizado, individualizado esse tratamento. A gente tem que ter a observação, tem que ter o domínio e principalmente o consultório, como o Viebig assim o colocou. O paciente que tem a fibromialgia, o paciente que tem uma dor crônica, a utilização do dual, que é a duloxetina, associada a doses pequenas da pregabalina, aí sim, eu acho que você consegue controlar a ansiedade, controlar a dor e modular o paciente de uma forma só.
Então, eu acho que a gente tem que sair da caixinha de como você colocou e personalizar, não ficar numa só conduta, ter opções para oferecer ao paciente de acordo com a sua necessidade. Mas, Carla, pelo adiantar da hora, eu sei que você está aí angustiada, querendo passar mais para a gente, mas eu gostaria de agradecer ao amado Gerson, tá? Que ele realmente é o querido da motilidade. O Gerson tem um trabalho extraordinário para a gente na parte científica no Brasil. Só temos a agradecer, Gerson, esse seu empenho agora pela reformulação que a FBG está passando, que você e o Décio estão conseguindo construir com toda essa equipe que está em volta, tá? Muito obrigado por prontamente nos atender a vir para esse grande momento nosso do NAFAD. E a Rosa, que assim, essa ponte que nós estamos criando com a Argentina, cada vez mais ficar mais próximos, não só com a Argentina, mas também com os países latino-americanos, como sempre foi o sonho do mestre Viebig, do nosso presidente, de fazer com que o Brasil realmente se transforme nessa interlocução com as sociedades de motilidade de toda a América Latina. Então, seja bem-vinda, espero que você retorne mais vezes, será muito bem-vinda aos nossos encontros, tá bom? Muito obrigado mesmo. Aos amigos que aqui estão, ao querido Bravin, a Badia, o Viebig, eu gostaria de agradecer a todos vocês, tá? A irmã Carla, companheira de todos os momentos. Eu vou deixar ao querido Viebig, que é nosso presidente, para poder encerrar a nossa sessão e agradecer mais uma vez aos nossos apoios, à nossa APSEM e a LACER por fazer tudo isso. Muito obrigado, senhores. Mais uma vez, parabéns pelo encontro. Esses encontros que o NAFAD promove vêm de encontro às necessidades que nós temos de comunicação e de troca de experiências, e tem sido muito rico todas as reuniões, né? A gente fica muito satisfeito com a participação, não só de vocês, palestrantes, moderadores, debatedores, mas também do público, né? E sempre fica com aquele gostinho de quero mais, gostaria de mais um tempo, isso que é o gostoso da coisa, né? E vamos em frente, né? Temos ainda muitos desafios a percorrer nesse ano maluco, né? Nessa doidice de pandemia, né? Mas, se Deus quiser, vamos todos vencer isso tudo, né? E construir uma motilidade e uma gastroenterologia melhor, com certeza, com essa juventude toda que nos acompanha. Muito obrigado pelas palavras, Fábio. Parabéns mais uma vez ao NAFAD por um grande encontro. Abraço, amigos. Boa noite. Fiquem com Deus.